trabalhar com arte do Brasil, com qualquer lugar do mundo, na verdade é uma luta para ele conseguir expor seu trabalho, ter seu trabalho divulgado. Não é diferente da produção de livros de arte. Não? A gente até vê, né? As livrarias estão cada vez, parece que fechando mais, assim, né? A minha impressão é que as pessoas não estão mais consumindo livros físicos. Alguns empresários, não são todos também, mas eles querem usar a arte como marketing. Não é essa a função da arte. A arte é arte por ela só. E o que é arte para você no significado mais exponencial de conceito, digamos assim? Costumo falar assim, o livro, daqui bem guardado na biblioteca, daqui 500 anos, 800 anos, ele vai estar ali. No episódio de hoje, recebemos Daniel Pereira dos Santos, designer gráfico e fundador da Capela Editorial. Com mais de 25 anos de experiência no mercado editorial, Daniel já foi premiado com o Prêmio Fernando Pini, criou projetos para instituições como SESC e SENAC e lidera a produção de livros e ações culturais por todo o Brasil. À frente da Capela, ele transforma ideias em obras que marcam. Uma conversa sobre arte, cultura, empreendedorismo e visão criativa. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, um amigo meu que eu conheci recentemente. E eu resolvi trazer ele aqui porque o trabalho dele é de uma excelência muito interessante, no sentido assim do cuidado que ele tem com o trabalho. Então eu chamei ele, cara, vem aqui no Lamparino eu quero conhecer como é que esse seu olhar de você cuidar do seu trabalho, do que você faz, da excelência que você entrega para os seus clientes. Mais na frente vocês vão saber quais são os serviços que ele faz. Então eu resolvi trazer isso porque me chamou a atenção esse ponto dele. E a gente só está começando. Então já se inscreva no nosso canal. A gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você. Eu me chamo Vitor Mesquita, estou com meu amigo Fábio Gabriel. Nós dois somos os hosts aqui do Lamparina Cash. Mais um episódio super especial com pessoas especiais. E hoje estamos com ele, Daniel Pereira dos Santos. Antigamente, aos meados aí dos seus 10, 12, 13, 14 anos, queria ser jogador de futebol, mas algo despertou nele e o mundo dos livros surgiu. E hoje ele está aí para contar um pouco, igual o Vitor falou, da excelência do trabalho que ele realiza. Bem-vindo ao Lamparina Cash. Grato, Vitor. Grato, Fábio. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês aqui. Daniel, a gente se conhece recentemente, né? A gente você veio para Brasília, né? Você não é natural aqui de Brasília. Para quem não sabe, o Lamparina Cash é aqui em Brasília, na capital federal, né? Daniel, quando a gente está trabalhando assim, eu vejo que você, como eu falei já, né? Você tem um cuidado no que você vem fazendo, né? Como é que você faz isso? Como é que você cuida do seu trabalho no sentido assim do pensamento assim, eu vou começar um projeto novo. Como é que eu trabalho isso aí? Trabalho, tudo começa com um tema, uma inspiração. O que a gente na Capela procura assim desenvolver cuidar dos mínimos detalhes de cada projeto. Quando a gente resolve trabalhar, por exemplo, um artista que, né, tem um alinhamento com o nosso trabalho, lógico, e a gente estuda o que a gente pode somar com esse artista, o que ele pode ter com a gente um avanço no trabalho dele. E para isso a gente começa a organizar a obra dele, porque o trabalho, o que é? A gente começa, é uma organização. A gente vê como que a obra dele está organizada, como o trabalho dele pode ser apresentado, e aí a gente vai buscar o que é de melhor em tecnologia, em digitalização de imagem, tanto na área de escaneamento ou de digitalização fotográfica, para a gente poder reproduzir aquilo que a gente está vendo da melhor forma possível. É isso que a gente sempre está buscando, essa excelência no olhar, porque quando a gente consegue reproduzir uma obra de arte que é constituída com infinitas possibilidades de cores,
e aqui a gente está, como falar assim, em papel, a gente está falando em 4 cores, a gente é técnica, é a gente ter os melhores profissionais do nosso lado para conseguir reproduzir aquilo ali, transformar aquela infinitude de cores por exemplo, em 4 cores. Mas isso é um trabalho que é organização. Para mim, tudo quando a gente está organizado, a gente consegue fazer essa reprodução, chegar nessa excelência do trabalho. Tá? O livro, além das palavras, né, que se expressa. Essa história começou em 2012 com a editora Capela. Como que surgiu esse início desse trabalho, desse cuidado? A Capela, eu já trabalhava com livros, né? Eu fui diretor de arte, fui diretor de criação, trabalhei em grandes editoras e chegou um momento que começou a amadurecer essa vontade de ter a minha própria editora. E um belo dia eu tive uma intuição, um chamado para eu fazer a Capela. Surgiu esse nome para mim. Pareceu bem uma intuição que a Capela surgiu. Aí eu liguei para uma pessoa, um jornalista amigo meu, um grande amigo meu, Cláudio Ida, e conversei com ele, falei, olha, vamos abrir uma editora? Ele falou, vamos. E o nome dela é Capela. Ele falou, gostei do nome. E assim, a gente deu a sequência na editora. Tá? Você, na verdade, já ganhou alguns prêmios, nós vamos falar mais à frente um pouco disso. E qual é a base editorial da Capela? A Capela surgiu, a princípio, para desenvolver livros de arte, que era o segmento que eu já vinha trabalhando, o segmento que eu já vinha ganhando, como você falou, ganhando prêmios. Então, a gente surgiu para fazer livros de arte, de grandes artistas, de patrimônio histórico, de fotógrafos. Era uma continuidade do trabalho que eu já vinha fazendo há alguns anos. Mas, no decorrer do percurso, a Capela foi se moldando, né? O Cláudio acabou saindo da sociedade, entrou uma outra sócia comigo e nós se especializamos ainda mais em livros de arte, mas depois fomos oferecendo outros tipos de serviços na editora, que são os serviços editoriais, que são livros para governos, para entidades, livros de texto. Então, tudo que há nesse segmento editorial, a Capela produz hoje. Mas a nossa especialidade realmente são os livros de arte, é o que a gente tem mais expertise em fazer, o que a gente domina nesse trabalho. Tá? Quando se diz em cuidado, a gente fala aqui do Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini. O que representa esse prêmio? Esse prêmio ele é uma premiação anual que acontece no mercado gráfico, que para produtos que chegam a um nível de excelência em termos de impressão, acabamento, enfim, em diversos segmentos, tanto de embalagem, revistas, livros, tudo que se envolve nesse mercado gráfico. E no meu caso, são os livros de arte. Então, ano passado, em 2001, eu ganhei um prêmio, que foi o Fernando Pini, em livro de arte, um livro Brazilian Art Book, e ano passado nós ganhamos as 2 principais categorias com o livro Bíblia, Pinturas de Carlos Araújo, que foram no segmento de impressão e acabamento. Daniel, hoje em dia a gente vive num mundo moderno, que hoje em dia a gente até vê, né, as livrarias estão cada vez parece que fechando mais, assim, né? A minha impressão é que as pessoas não estão mais consumindo livros físicos, né? Mas pode ser mais por conta da facilidade de venda pela internet, talvez. Por aí entra a minha pergunta. Como é que é o mercado hoje, como você vê, né? Você produzindo excelentes obras de arte e num mercado tão moderno como hoje? Como você falou, as livrarias, né, teve um seu momento que eles estão se adaptando hoje, né? Existem poucas livrarias físicas, mas ela abriu um outro mercado, que são
esse mercado digital, que é digital, mas que vende os produtos físicos. Então, hoje, a gente percebeu a maior empresa do planeta hoje, que é a Amazon, é uma empresa que vende livros. Sim. O forte dela é livros. Então, hoje, o que aconteceu? As editoras têm uma facilidade hoje de não colocar o seu livro em livraria, mas sim de fazer uma venda direta dentro dessas plataformas digitais, que é a Amazon e outras livrarias que são plataformas que são digitais. A própria editora tem sua plataforma também, mas a tecnologia, ela proporcionou tanto principalmente para as editoras, a sua venda direta, seu site é a sua loja, é a sua porta aberta no planeta. Então, a tecnologia avançou nesse sentido, que as editoras deixaram de ser, de precisar das livrarias. Para a gente, por exemplo, da Capela, não tinha um relacionamento tão assim amistoso, porque eram cobrados comissões que a Capela mesmo não concorda. Desde 2017 a gente não tem livro físico em livrarias. Só tem quando a livraria entra no nosso esquema de vendas. Senão a gente tem a nossa parceria já de alguns anos com a Amazon, na nossa própria plataforma. Então a nossa plataforma mesmo, hoje ela se adaptou de um jeito que quando dão comprar na loja da Capela, já vai para o checkout da Amazon. É muito mais fácil e seguro fazer esse tipo de venda. Então, vou falar que assim, o livro diminuiu. Na pandemia, a gente teve acesso à pesquisa que aumentou. A própria editora aumentou a produção de livros da pandemia para cá. Diz de livro impressos? De livro impresso. Porque as pessoas tinham seu projeto. As pessoas ficaram em casa e tinham seus projetos, um livro de poesia, uma biografia, algum trabalho que ela estava fazendo, que ela resolveu tirada do papel e transformar isso num livro físico. Isso também aconteceu com as entidades, de marcar a sua memória do seu trabalho. Nós fizemos alguns livros para entidades e cidades que a gente chega num ponto que a gente começa a organizar as próprias em acervos digitais ou físicos de fotografia, a sua própria história. Uma hora a gente precisa compilar. Porque precisa uma hora reunir e sintetizar aquilo ali, aquela história, para futuras gerações, porque estamos fazendo um livro de 50 anos. Daqui 100 anos, essa entidade fala, de onde está? Onde está esse acervo? Você fez com uma hora some. Mas o livro mantém. O livro, costumo falar assim, o livro, daqui bem guardado numa biblioteca, daqui 500 anos, 800 anos, ele vai estar ali. Idealiza a história no tempo, né? O livro, a impressão que eu tenho é que idealizou aquela história naquele momento, ou que seja por contar algo, ou que seja para marcar algum tempo, né? O livro ele traz isso, ele traz essa vivência, né? De quem pega, de quem saboreia a leitura, de quem folheia. Então eu acredito que o número de leitores cada vez mais está crescendo e também o número de pessoas que buscam a qualidade desses livros vem aumentando, concorda? Sim, lógico. O livro, ele, pela própria palavra, ele nos livra da ignorância, ele traz para a gente o conhecimento. Ele eu costumo dizer, a gente está aqui hoje conhecendo alguma coisa por causa dos livros. Alguém começou lá 2000 anos atrás a compilar alguma coisa e isso começou a gerar livros que a gente conhece alguma coisa da história, entendeu? Começaram nos mosteiros, em alguns 600, hoje está aí as editoras publicando, preservando a memória, a história da passagem do nosso tempo. Então, o livro nada mais é que um recorte do nosso tempo. Daqui para frente a gente vai ver como que ele vai servir para um aluno de arte, para um arquiteto, para um engenheiro, de como estava funcionando aqui. Hoje nós estamos em 2025, como que 2025, daqui 50, 100 anos, como que é esse recorte desse tempo? Né? E as histórias, querendo ou não, elas vão se perdendo com o tempo, né? Se a gente não registrar de alguma forma, né? Eu comecei a gostar de ler livros quando eu comecei a ler biografias, né? Histórias que aconteceram anos atrás. Eu comecei a
que eu peguei o gosto da leitura, né? E quando a gente diz livros de arte, né? O que é um livro de arte? O livro de arte, ele é o que há de mais moderno, tecnológico, tanto de impressão, como eu falei, digitalização, texto, que tem de mais moderno, a gente consegue sintetizar num livro de arte, reproduzir aquele trabalho daquele artista. E o artista nada mais é que é um tradutor do tempo. Ele, pelo seu olhar, pela sua sensibilidade, ele traduz um recorte do tempo, um recorte de uma expressão artística, de algum movimento artístico. O artista ele traduz isso pelo olhar dele. Então, a gente, quando fala assim, em livros de arte, a gente está falando de alta sensibilidade. Quando a gente pega um livro de um grande artista, e hoje a gente tem acesso, né, a materiais do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, hoje alguns artistas contemporâneos, a gente vê como ele interpretou aquele tempo, qual que era o olhar dele, como que ele conseguia se expressar naquele tempo, aquele recorte de expressão artística. Então, a arte é a sensibilidade pura, a gente olhar o mundo através da arte, é a gente ficar um pouquinho mais humano, a gente ter um pouco de contato com Deus, é tudo isso, entendeu, para mim. Tá? Daniel, a qualidade gráfica, ela impacta a experiência do leitor? Ela tem um impacto quando a qualidade é colocada e é feita de uma forma que o eleitor ele sente aquilo, ele na hora que ele olha, ele consegue colocar diferente a sua forma vamos dizer, de julgar aquele livro, digamos assim, que é um livro que realmente traz um impacto na vida dele? Sim, tem hora que o leitor ele não percebe. Sim. Mas o livro, eu costumo falar, ele é como se fosse uma música. A gente, como editor, o que a gente faz com o livro? Quando a gente está falando de livro de arte de alta qualidade, a gente faz um livro com uma ciência que a gente acelera o livro, a gente faz o leitor parar em determinada página. Sim. É como uma música, tem o seu refrão, tem o seu compasso, Sim. tem seu ritmo. O livro também é assim. Sim. Só que o leitor, não é todo leitor que percebe. Tem pessoas que já estão mais acostumadas com o livro, já tem mais facilidade de perceber. O grande público assim não percebe, mas ele no todo, quando ele termina, quando a gente consegue conduzir, porque qual que é o nosso objetivo? Conduzir o leitor da primeira até a última página. E para isso existe técnica para fazer isso. Uma hora a gente coloca mais texto, uma hora a gente vai abrir uma imagem com uma página dupla, uma imagem que vai chamar muita atenção, que ele precisa parar ali um pouquinho para refrescar um pouco a memória dele, para a próxima página vai entrar um assunto um pouquinho mais complexo. Então a gente, com técnica, com o design, né, a diagramação, ela serve para isso, para a gente ir conduzindo o leitor até ele concluir o livro. E para isso é ciência, técnica, e ele tem hora que ele percebe. Na hora que ele termina o livro, fala, nossa, Sim. que livro legal, entendeu? Mas tem gente que já está mais acostumada, que são profissionais, que já percebe o que o designer está fazendo ali. Mas é mais subjetivo, vamos dizer assim, para o grande público. Tá? Você falou de diagramação, né? O que diferencia quando é feito cuidadosamente de uma coisa amador, quando faz? O resultado final. Então, porque quando a gente... um livro não tem o seu cuidado na escolha de uma tipologia, na escolha do tamanho, na escolha da margem. Hoje, graças a Deus, foi registrado, né, os editores registraram medidas que foram estabelecidas há 500, 600 anos atrás. Por exemplo, a editora costuma fazer todo o seu livro, todo o seu margeamento com uma proporção áurea.
que é uma medida que a gente fala que é como fosse uma medida de Deus, que a gente consegue, por ser humano, ser mais agradável possível, como se fosse a gente olhar a natureza, uma flor, a gente estivesse numa praia. É a mesma coisa, alguns designers conseguiram traduzir isso, Leonardo da Vinci, com extrema habilidade, e mais alguns outros conseguiram traduzir, codificar isso. E quando a gente consegue aplicar isso dentro de uma publicação, o que acontece? A pessoa, como eu falei, ela sem perceber, ela consegue ir até o final do livro, o livro faz bem para a pessoa. A gente é uma soma de tipo de fonte, entrelinha, entre caractere, margeamento, tipo de papel que a gente vai escolher para aquela determinada publicação, o tipo de impressão que a gente está querendo fazer. Então, é uma soma de fatores que faz a pessoa olhar, ter um livro de alta qualidade, um livro que a pessoa se sinta bem, mesmo que ele tenha um assunto mais denso, ela consiga chegar ao final, ter uma clareza na hora que ela está recebendo aquela mensagem, porque tem livros que eu pego de vez em quando que tem uma mensagem super interessante, mas para ler não é fácil, porque não foi muito bem trabalhada essa questão da diagramação, do escolha do tipo de fonte, do tamanho. Então a gente tem trabalho para conseguir chegar no final do livro, entender o que o livro está fazendo, porque não teve esse cuidado, tá, de material. Daniel, acabou de chegar aqui. Para quem não sabe, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês algumas obras de arte aqui. Acabou de chegar isso aqui. Acho que é um prêmio, né? Um prêmio. Se puder contar para a gente um pouco disso aqui, dessa história. Esse aqui é o prêmio, esse derradeiro prêmio que a gente ganhou, o Fernando Pini, de Excelência Gráfica, que premiou o livro Bíblia, pintura de Carlos Araújo, em impressão e acabamento. Melhor impressão e melhor acabamento do Brasil. Agora, Daniel, no final de novembro, foi a premiação. Legal. Como é que você... Te auxiliar aqui. Toda premiação tem um significado, né? Para você, assim, receber uma premiação, como é que você sente? Você como artista, como empresário? A premiação é o ápice, né, do resultado do nosso trabalho, né? Quando a gente trabalha esse livro que foi premiado, é um livro que foi um desafio enorme para a gente, é um livro de 818 páginas, um livro que pesa 8 quilos, tem mais de 1.200 pinturas, e transformar isso numa impressão de excelência, e acabamento de excelência, porque a mecânica de um projeto de 8 quilos não é a mesma mecânica de um livro de 500 gramas, é bem diferente, o cuidado que a gente tem que ter. A gente testa tudo. O que acontece? Tudo a gente testa antes. Quando a gente entra na gráfica, quando eu costumo falar para as pessoas, quando entra na gráfica, é o resultado do que você fez antes. Então, a gente tem que testar tudo antes. A gente testa a cor, o perfil de cor que a gente vai usar, qual que é o perfil de cor que a gente vai usar nesse trabalho, qual o perfil, o tipo de tinta que a gente vai usar, o tipo de máquina de impressão, tudo é testado antes. O tecido, esse livro tem um tecido na capa, como que a gente testa tudo isso antes? Vamos testando, vamos tirando prova, vamos revalidando todo o processo. E o resultado, quando o resultado, a soma disso tudo é um prêmio, para a gente a gente vê que tudo valeu a pena, né? Mesmo quando não tem, também vale, mas quando a premiação vem, ela é um reconhecimento, né, desse esforço, que a gente pensa, né? O Daniel não é uma galera toda que está por trás disso aí, que trabalha junto, que tem a mesma filosofia que a gente tem de trabalho. Então, isso é o resultado, o reconhecimento desse esforço pela qualidade, pela excelência que a gente tem. Isso foi bem legal para a gente. E o que é esse livro de arte chamado Bíblia? Esse livro aqui, Bíblia, é um grande pintor brasileiro chamado Carlos Araújo,
nos últimos 40 anos, ele só pinta passagens da Bíblia. A Bíblia começou a inspirar o trabalho dele. O trabalho dele não começou com Bíblia, ele começou pintando outras figuras humanas que representassem as aflições humanas. Mas, através de um pedido, ele foi morar na França, através de um pedido, uma encomenda, ele começou a pintar passagens bíblicas. E quando ele mergulhou nesse universo, ele se encantou, a vida dele se transformou, e ele começou há 40 anos pintando as passagens da Bíblia. E essa aqui é a segunda edição, revisada e ampliada. A primeira edição da Bíblia foi feita em 2006, eu participei também dessa primeira edição. Eu era diretor de uma empresa, e aí eu que arrumei a gráfica para ele na época. Eles não deram certo lá com a empresa de conseguir fazer o livro lá pela empresa, mas o publisher da editora falou: Daniel, dá um auxílio para ele, arruma uma gráfica para ele fazer esse livro. Eu arrumei, deu super certo o livro, e alguns anos depois, eu já com a capela, nós recebemos uma encomenda para fazer um livro do Carlos Araújo. Eu conversando com ele, falei: Carlos, e aí? Você já fez a Bíblia? A gente precisa fazer um livro para ti. Ele falou: sei, você já fez a Bíblia, Daniel, o que tu quer? Eu falei assim: vamos pensar. Aí eu fui pensar, a gente falou, conversando com o meu sócio na época, o Cláudio Ido, falei: vamos começar do começo, vamos publicar o Gênesis. E publicando esse livro aqui, né? O Gênesis. Esse livro assim, é bem interessante, ele é um best-seller da editora, é um livro esgotado, e para o Carlos foi mais interessante porque nós lançamos esse livro fizemos um pré-lançamento na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, o Papa estava presente, o livro chegou na Cúria de Roma, a Cúria de Roma estava pensando na reinauguração. Esse é um livro todo dourado, né? Bem legal. Bonita. Bonito livro. A Cúria de Roma estava pensando em reinaugurar o Panteão de Roma para exposições de arte. Faziam 300 anos que não tinha uma exposição de arte lá. E quando viu essa obra do Gênesis, esse artista, eles se encantaram com o livro e chamaram o Carlos Araújo para expor 32 obras de arte na reinauguração para a exposição do Panteão de Roma. Olha, que bonito. Foi muito legal. Então o livro também tem esse papel, junto com os artistas, de impulsionar a obra, de levar a obra, por exemplo, a obra do Carlos, são obras de grande formato. Brasileiro, Carlos. Brasileiro. Paulistano, são obras de grande formato. Ele não tem como levar essas obras para lá e para cá. São obras grandes, são obras de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros. E o livro, quando chegou lá no pessoal da Cúria de Roma, que o Panteão de Roma é uma igreja também, além de um monumento da humanidade, é a Igreja Santa Maria dos Mártires. Quando chegou lá, eles se encantaram. O Carlos veio conversar comigo e falou: Daniel, o pessoal do Panteão, pensa no pessoal que gosta do seu trabalho. No caso do livro Gênesis. E ele acabou expondo essas 32 obras lá, uma exposição maravilhosa de um artista brasileiro, num patrimônio da humanidade. E passou alguns anos, a gente veio conversar de novo e falou: Daniel, vamos fazer a Bíblia? Eu falei assim: agora vamos. Aí a gente... É a segunda edição. É a segunda edição, revisada e ampliada. Né? A primeira edição tinha umas 600 páginas, essa já tem 818. E nós fizemos todo um trabalho de colocar um perfil de cor, de um novo tratamento de imagem nesse material. Demos uma padronização, colocamos ele no formato capela, vamos dizer assim. A gente padronizou todo o trabalho para justamente na hora que chegasse na impressão, a gráfica não tivesse nenhum trabalho. Ele ia reproduzir exatamente aquilo que a gente planejou. Não tivesse surpresa nessa impressão, o resultado foi esse reconhecimento desse livro. Você utiliza materiais inovadores nas suas edições dos livros?
especificamente, digo, papéis, tintas ecológicas, algo parecido, Daniel? Hoje as tintas que são impressas nos livros são tintas base d'água, não são mais tintas, né, base solvente. Hoje todo o material é tinta base d'água, todo o papel dos livros são feitos com papéis de fontes renováveis, né, de reflorestamento. E algumas coisas a gente coloca assim de novidade. Por exemplo, o Gênesis, que tem essa capa dourada, era quando a gente resolveu fazer, nós fizemos alguns testes que para ver como que ia comportar, né, o material, que é uma laminação PET, que a gente chama, e ia colocar um dourado fosco em cima. Fizemos alguns testes. Quando o livro entrou num processo, quando a gente faz um teste, são testes manuais, né, com provas analógicas, são provas digitais. Quando a gente entra num processo industrial, né, vai fazer 3.000 unidades, esse livro foi 3.000 unidades, ele entra com um processo industrial. Então, aquilo que a gente pensou, planejou, quando entra no processo industrial, está sujeito a acontecer coisa que aconteceu com esse livro. Na época gráfica, quando o material entrou em gráfica, essa laminação PET entrou na máquina de capa dura, o livro, o infravermelho da máquina deu um tilt. Os caras me ligaram: Daniel, não está conseguindo fazer a capa dura no processo automatizado. Eu falei, nossa, que bom, né? Vocês vão aprender um outro jeito, vocês vão aprender uma nova forma de fazer. Vamos lá, vai dar certo. Aí deu certo e tudo mais. Mas tudo trabalhar com tecnologia sempre está sujeito a acontecer coisas, né? A escolha de determinados elementos, vamos dizer, na parte da edição gráfica, requer com o experimento, vamos dizer assim, igual você acabou de falar, né? Isso. Tem coisas que dão certo e tem coisas que vão dar certo de alguma forma ou outra. Não dá certo. A gente é um bom momento para a gente aprender. Né? Mas hoje, aqui no Brasil, a gente tem a indústria gráfica brasileira é uma das indústrias mais modernas do planeta. Ela tem equipamento. Hoje, semana passada, eu estive numa gráfica em São Paulo. Fui visitar uma máquina. Ano passado teve uma feira na Alemanha, que é uma feira de máquinas de tecnologia gráfica. A máquina estava sendo apresentada na feira e, ao mesmo tempo, já estava sendo montada no Brasil. Já tinha sido, uma empresa já tinha comprado, um parceiro nosso. Então, tem a indústria gráfica no Brasil, é extremamente avançada. Então, a gente hoje trabalha com o que tem de mais tecnologia em termos de tinta, verniz, iluminação, gravação, impressão, papel. Eu falo para a turma, a gente tem, até falei aqui no começo, quando a gente tem livros, a gente tem acesso hoje, eu conheço alguns livros que foram feitos há 500 anos atrás, sem tecnologia nenhuma. Hoje a gente tem livros com papel com super tratamento, com tinta com alta tecnologia, e a gente tem livros de 500 anos que estão aí. Imagina com esses livros de ar-condicionados, quanto vai durar. Quando a gente se propõe a fazer livro, a gente está pensando o tempo todo em futura geração. Quem vai ver isso lá no futuro? Entendeu? A gente apresenta aqui no presente, né, celebra a obra, celebra a compilação, mas quem vai estar vendo lá daqui 50, 100, 200 anos essa publicação? Bom, vai estar olhando isso. Você falou que a arte tem a sensibilidade, né, de ter a arte. E o que é arte para você no significado mais, vamos dizer, exponencial de conceito, digamos assim? Olha, tem duas citações que eu gosto, uma até do Carlos, que falou esses dias, né? A arte é um dom dado por Deus ao homem. E também tem uma frase escrita dentro de uma pirâmide que fala que a arte não tem fim. E a arte, para mim, é isso. A arte é uma expressão, um reflexo dessa coisa que a gente fala
a gente pode falar de Deus, ou de uma força superior. A arte é um reflexo disso, de uma expressão. Lógico que tem artes e artes, né? A gente não tem como julgar, né, esses movimentos artísticos, mas quando a gente vê essas artes que perduram o tempo, a gente consegue sentir essa presença da inspiração divina numa escultura, numa pintura, né, numa música, né? A gente consegue perceber isso, né? Mas existe artes e artes, né? Então, cada um expressa, tem o seu olhar, né, como a expressão do homem pela arte, né? Depende muito da sua evolução, das suas referências, né? Do que está dentro dele, o que ele coloca para fora. Mas a arte, para mim, é uma expressão divina, assim, é um dom dado ao homem. E um grande livro que se tem também são Heranças de um Brasil Profundo. O que representa esse livro? Esse livro é um desafio, ao mesmo tempo um presente que a gente recebeu. A editora, ela como eu falei, ela trabalha tem a parte de serviços editoriais, que a gente hoje tem um parceiro, que é o Museu Afro Brasil, e nós produzimos algumas publicações para o museu lá em São Paulo. E o seu curador, o Emanuel Araújo, propôs essa exposição que trata desse olhar, né, esse olhar profundo pelos povos indígenas lá no museu. E quando a exposição estava para ser inaugurada, a gente entrou no momento da pandemia. Sim. Então, o museu fechou, a exposição foi fechada, e ao mesmo tempo a gente tinha essa encomenda de produzir esse livro. Então a gente esperou, né, um momento que a gente pudesse entrar dentro do museu, e chamamos um fotógrafo, o Rômulo Fialdini, que é um grande fotógrafo de renome, para registrar essa exposição, que mostra as diversas faces dos povos indígenas, por olhares de grandes fotógrafos, através da sua arte plumária, de escultura, e de outros artistas, vendo como que essa expressão, como essa referência em outros artistas da própria arte indígena. Então, uma hora o museu abriu para a gente foi também, ao mesmo tempo, foi bom, porque a gente tinha um museu só para a gente, para poder fotografar, o museu vazio, e a gente ali registrando, fotografando todo esse material, um livro que tem fotografado mais de 1000 obras para essa exposição, um trabalho assim muito grande. Esse livro tem mais de 300 páginas. A gente fez ainda uma compilação, assim, um resumo do que foi aquilo, daquela grande exposição que teve no Museu Afro Brasil. Mas foi um presente da gente ver nossas raízes, né? Interessante o olhar do seu curador, Emanuel Araújo, que para ele, embora o nome do museu chama Museu Afro Brasil, hoje chama Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, o afro para ele não é só o negro em si, são os índios, ou eu, você, sim, todo mundo é afro para ele. Era muito interessante isso, esse olhar do Emanuel Araújo para... E é a verdade, momento, né? Não deixa de ser, né? Todos nós somos descendentes ali. Todos nós somos descendentes. Do início desse grande Brasil, que foi vamos dizer, uma mistura, uma miscigenação entre o indígena, os negros, né? Um pouco dos europeus, né? Não sei se foi a melhor pitada diante de toda essa mistura, os europeus, mas nós somos um pouco do afro, né? Tudo é afro para ele. Tudo é afro. É interessante, mas essa foi uma grande exposição. A exposição ficou aberta assim, por pouco tempo, porque teve um momento que ela abriu, aí
passou 15 dias, fechou. A pandemia. É a pandemia, mas o registro está aí, foi um registro muito importante, uma exposição super importante que aconteceu lá no museu. Uma grande exposição, trouxeram uma oca para montar dentro do museu, lá dentro do museu. Foi muito interessante, foi um momento bem especial para a editora contar esse livro aí. Daniel, você falando, né, do que é arte para você, né? E eu já tive diversas conversas, né? Por eu ser músico, né? A gente volta e meia tá falando disso, né? Entre os amigos e tal. E uma coisa que é interessante quando a gente fala o que é arte, tem o artista e tem quem consome a arte, né? Então, eu acho que são os dois pontos de vista totalmente diferentes de uma coisa só, né? E é interessante porque todo mundo consome arte. Então, todo mundo se sente capaz de julgar a arte, né? E é interessante porque disso aí gera diversas compreensões e falar o que é arte. Isso é arte ou aquilo é arte, né? E eu vejo que a arte é aquele trabalho sincero de uma pessoa que se dedica àquele trabalho, né? Não é o gosto só pessoal, né? Tem gente que confunde, né? Eu acho que às vezes a pessoa confunde, não, eu não gosto disso, que isso remete a determinada coisa, eu não gosto, né? É o gosto pessoal da pessoa, tá tudo certo. Mas, assim, eu vejo que a arte é aquela dedicação, é aquele trabalho que a pessoa faz ali dentro daquele projeto, né, de vida. E uma das que você estava falando, né, da gente valorizar a nossa cultura, né? Aqui você mostrou, né, a herança de um Brasil profundo, né? Então, um livro, uma obra de arte que está um pequeno recorte da nossa cultura, né, da nossa ancestralidade, né? E como é que você vê o papel da produção de livros para essa preservação da nossa cultura? O Brasil vem produzindo grandes livros, tá? Teve grandes editores, né, aqui no Brasil, né? O que a gente precisa aqui no Brasil é um pouco, no meu modo de ver, tá? Um pouco mais de incentivos, né? A gente tem alguns mecanismos para produzir livro, mas é uma coisa assim que é uma luta, né? Trabalhar com arte do Brasil, com qualquer lugar do mundo, na verdade é uma luta, né? O próprio artista, né? É uma luta para ele conseguir expor seu trabalho, ter seu trabalho, né, divulgado. E não é diferente da produção de livros de arte. Não, a gente pensa que é uma coisa diferente, mas não é. É a mesma luta, sabe? Em graus diferentes, né? Mas a luta é a mesma. Eu vejo que o Estado, né, pode melhorar, né, os incentivos, a gente tiver acesso a mais créditos específicos para esse segmento, né, porque para produzir um livro de arte, um produto desse nível, é um produto que tem um alto valor de produção, custa, né, a gente chegar nesse grau de excelência requer investimento. A gente precisa de equipamento de ponta para registrar, a gente precisa uma máquina de ponta para imprimir, ter a melhor tinta, o melhor papel, ter um trabalho bonito para a gente poder registrar. Então, eu vejo que a gente precisa ter mais acesso a créditos mesmo para investir um pouco mais. Não há tanto investimento nesse tipo de área aqui no Brasil. Existe a luta, né, de a gente produzir, tem alguns mecanismos bons, né, aqui no Brasil, de algumas leis, incentivos que facilitam um pouco. Falta ainda os empresários se sensibilizarem mais, porque a gente, quando, por exemplo, estamos falando de uma lei de incentivo, por exemplo, eu faço um projeto com uma lei de incentivo, eu entro no mesmo
mercado, vamos dizer assim, de um músico, de um cinema, de um teatro, e eu entro no mesmo barco. No mesmo barco. Só que o meu remo não é o mesmo tamanho do remo deles, porque aqui no Brasil ainda, o empresário, diferente de alguns lugares, o empresário, ele quer... alguns empresários, não são todos também, mas eles querem usar a arte como marketing. Não é essa a função da arte. Tá? A arte é arte por ela só, não é para usar isso como um marketing institucional de uma empresa. Entendeu? Diferente de outros lugares do mundo, que existe também as leis de incentivo, mas os empresários nem aparecem, nem sabem o que é. É verdade. Então, quando a gente fala assim que a gente está com um remo um pouquinho menor, é porque a gente está fazendo um livro que tem uma tiragem limitada e a gente está disputando essa mesma verba com um artista de renome, ou estou tirando o valor de cada um tem seu valor, mas a briga não é de igual para igual. Sabe? Se fosse dividido seria melhor, né? O segmento dividido, digamos assim, para uma lei de incentivo, né? É um pouco melhor, mas assim, a gente não deixa de produzir, a gente não deixa de lutar, nós, graças a Deus, na editora, estamos produzindo, a gente não para, né? Estamos crescendo, hoje a gente está aqui em Brasília, porque existe essa expansão na editora, mas trabalhar com arte é um desafio, entendeu? O que torna um impresso especial para você? É o cuidado, né? Quando a gente resolve, quando eu falo para as pessoas, a gente vai fazer um projeto, estuda, né? Vê os mínimos detalhes, vê como que você vai apresentar isso. Né? A gente pensa, né, que um livro vai chegar a 1, 2, 3, 4, 5 mãos? Não. Ele expande, ele cai numa biblioteca pública, ele sensibiliza uma criança, ele sensibiliza um adulto. Então, ele tem essa expansão normal dele, entendeu? Então, quanto mais bem feito tiver, com mais cuidado tiver, mais fácil aquela mensagem vai ser transmitida. Então, a gente precisa, quando for produzir um livro, cuidado, sabe? Aquilo que eu já vim falando, a gente tem estudar fonte, estudar, né, a gente não para de estudar essa coisa da proporção áurea, como que é isso, como que o livro é dividido, como que a gente transforma aquele grid num objeto de arte. Então, ter essa atenção, esse cuidado, para quando o livro chegar a ser impresso, ele seja um objeto que agrade as pessoas, que as pessoas se sintam bem com o livro, né? Se sintam bem de indicar o livro para outra pessoa, né? Porque tem livros que falam por si só, né? Mas quando ele está bem feito, bem estruturado, bem impresso, bem feito, ele sensibiliza muito mais. Né? Que tipo de leitura você gosta? Ultimamente eu ando lendo livros de filosofia. Muito bom. Temos algumas obras aqui que você trouxe, né? Além de inúmeras outras que você tem. E tem esse universo de Emanuel Araújo. Que universo é esse? É um universo mesmo. Emanuel Araújo é uma pessoa um grande artista brasileiro que esteve aqui entre nós. E eu tive a honra, a satisfação imensa em poder conhecer e publicar a sua obra, o seu universo, né? E fazer um recorte do seu trabalho. Ele é um artista que transcendeu a arte, ele virou diretor de museu, foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, revolucionou a Pinacoteca do Estado de São Paulo, recebeu um prédio com sérios problemas de estrutura, chamou um grande arquiteto, revolucionou,
fez uma obra imensa lá. Hoje é um museu modelo lá na cidade de São Paulo. Depois ele ficou 10 anos lá, depois ele saiu, montou o Museu Afro-Brasil, lá no Parque do Ibirapuera. E a sua obra, suas esculturas está em grandes... Suas obras monumentais estão na cidade de São Paulo, está aqui em Brasília. Tem algumas obras monumentais deles aqui na cidade de Brasília, tem na Bahia, tem alguns lugares no mundo todo hoje. Hoje a sua obra é comercializada só em Nova York, praticamente as obras novas que ficaram do seu acervo. Um grande artista, um fenômeno, uma pessoa ímpar que revolucionou a arte brasileira, assim, levou a arte brasileira para todo o planeta, assim, realmente com as suas raízes africanas, né? Um grande artista, e ainda virou um grande amigo também. Daniel, todas essas obras, a gente consegue encontrá-las aonde? Essa editora Capela aí, de todos esses títulos que existem aí, que vocês trabalharam na edição, né? Hoje se encontra na internet, existe algum veículo direcionado assim ou é junto da Amazon? Hoje todas as nossas publicações estão na Amazon. Uhum. Ela também está no site da Capela, na capela.arte.br. Mas no site da Capela, como eu falei, quando você dá um comprar ali, já vai para o checkout da Amazon. A operação Amazon, estou fazando aqui propaganda da Amazon, mas... Mas é a plataforma que tem, né? De que entrega realmente. Mas a Amazon, quando ele tem quando a pessoa tem outro cliente Prime, Sim. tem outros benefícios lá que ele pode ter na hora que ele está comprando um livro nosso lá, um frete, enfim, ganhar outro livro, enfim, depende de cada cliente Amazon, mas praticamente todos os nossos livros são comercializados na Amazon, a não ser a Bíblia, que ela tem sua plataforma própria, que é a bibliapinturas.com.br. Algumas perguntas e respostas bem rápidas. Estamos lidando com a arte, né? Com a edição. Cor. Azul. O universo. A arte. E a vida. A vida é uma arte também. A arte de viver. É isso aí. É o nome de um livro que E Deus? O meu preferido. E Deus? Deus, é tudo. E o ser humano? Bichinho trabalhoso. Mas é essencial para a nossa estadia aqui, digamos assim. Né? O ser humano é só alegria. É nosso instrumento de evolução. Não os seres humanos. Tirando que não presta, tá tudo certo, né? Daniel, para mim é uma honra estar recebendo você aqui no Lamparina. A gente sempre gosta de convidar convidados especiais, que a gente sempre fala, que tem alguma história, que tem algum trabalho relevante, né? Porque um dos papéis do Lamparina é a gente também divulgar o trabalho das pessoas, a história de vida das pessoas e valorizar, né? Porque no mundo com tantas facilidades de informações, né? Eu acho que a gente tem que procurar produzir conteúdos que agreguem valor para as pessoas, né? E você trouxe quem está querendo trabalhar com arte. Eu acho que esse podcast foi muito legal, porque você é um profissional nisso, né? Você é uma pessoa que realmente tem resultado, né? Até que trouxe um prêmio, né? Chegou agora há pouco, então mostra pra gente que é possível viver da arte no Brasil, num país que muita gente diz que é difícil, mas eu penso que ao mesmo tempo que é difícil, pode ser fácil, depende de como a gente lida com isso, né? E o que mais te inspira a você acordar todo dia e levantar e trabalhar? Olha, o que mais inspira é fazer. Lidar com o fazer, sabe? A produção, botar a mão na massa, estudar cada projeto. Que a gente olha assim, tem hora e fala, nossa, né? Eu produzi alguns livros de alguns artistas
E cada projeto que chega para a gente, esse fazer, sabe, esse botar a mão na massa, essa constância no nosso trabalho, sabe, essa disciplina que a gente tem em ter a qualidade, não... Até o último, eu falo para a turma assim, ainda não deu start na máquina, a gente consegue mudar alguma coisa ainda, a gente consegue melhorar alguma coisinha ainda. Então, esse fazer, para mim, sabe, tá fazendo alguma coisa. Hoje, né, diversos desses projetos, eu assinei projeto gráfico, fui designer, mas hoje eu faço outras coisas na editora, a gente venda, reunião, enfim, são tantas frentes, né, que a gente... Tantas emoções, mas o fazer, sabe, se botar a mão na massa, a gente, essa labuta diária é o que mais me inspira, sabe, de a gente sabe, acordar, falar assim, nossa, a gente tem que continuar fazendo isso aqui a gente precisa melhorar, isso aqui a gente... Vamos acertar alguma coisa, vamos chamar alguém para somar com a gente em determinado projeto, vamos conhecer outra pessoa, porque esse trabalho a gente parece assim, né? Porque pouca gente trabalhando, mas não é a gente conhece uma galera, Sim. Um monte de gente com alta capacidade técnica e conhece muito mais coisas que a gente, e a gente vai aprendendo todo o tempo, sabe? Mas esse fazer, esse botar a mão na massa, para mim, o que me dá força, que me dá um gás para eu continuar trabalhando, continuar desenvolvendo os livros, trabalhar em outras frentes, né? Hoje a gente tem a parte dos livros paradidáticos, que a gente trabalha também, que é um outro universo que, né, a gente tem que lidar com... A gente faz livros hoje com a primeira infância, então como que é essa linguagem com a criança, como que a gente vai ter essa qualidade da editora dentro desse universo, porque assim, tem gente que procura a gente. A qualidade hoje, eles nem conversa mais com a gente a respeito da qualidade. Eles não vão querer menos que isso, de qualquer trabalho que a gente faz. Mas como que a gente vai entregar isso? Entendeu? Como que a gente vai pegar esse universo de alta tecnologia, colocar num livro de texto, num livro infantil, num projeto cultural, de um novo artista, que ainda não é tão conhecido do grande público. Então, esse fazer... todo esse movimento que me inspira, que me motiva a seguir adiante, que me faz assim querer sempre estar buscando novos caminhos aqui para a editora. Tá? É isso. Daniel Pereira dos Santos trouxe aqui inúmeras obras e falamos de arte, falamos de vida, falamos de seres humanos, falamos de mais precioso que se tem, do belo, do bonito, né? De se ver com qualidade, com excelência, quando um trabalho é bem feito. Gostei muito aqui do nosso bate-papo, não conhecia, mas como diz o grande Vitor, né, as portas sempre estão abertas aqui. Quando quiser chegar e conversar e trazer mais este conteúdo tão precioso que a gente precisa hoje da arte. Hoje a gente vê tantos conteúdos que dizem arte aí em toda a rede social, não tá fácil. Mas é isso, a nossa preservação é trazer bons feitos, trazer bons conteúdos aqui pro Lamparina Cash. Suas considerações? Eu sou grato ao Vitor, a você, Fábio, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo bem legal, e votos que também o Lamparina Cash cresça cada vez mais, e conte comigo, tá? Se precisar, tamo junto, tá bom? Grato. Show. Daniel, esse ano a gente tá fazendo sempre uma pergunta ao final, que para todos os convidados, se você for escolher uma palavra para o ano de 2025, qual palavra você escolhe? Esperança. Acho que essa é a palavra. E tem que sempre ter esperança, né? De dias melhores, de bons trabalhos, de tudo que é bom.
Ter esperança é uma chama que a gente precisa ter dentro da gente. Por mais que, né, tem hora que o horizonte não é tão claro, mas a esperança é uma chama que todo ser humano precisa ter dentro de si, para seguir, avançar e ter melhores resultados sempre. Muito bom. Com esperança, concluímos mais um Lamparina Cash no coração deste Brasil, aqui em Brasília, para todos os nossos amigos brasileiros e também fora do Brasil, também tem pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos e lembra de curtir e seguir a gente, é isso, Vitor? Exatamente. A gente viu que no YouTube a maioria das pessoas que estão assistindo nossos vídeos, nossos episódios ainda não se inscreveram. Então, a gente está aqui com esperança que um dia vocês possam se inscrever e que hoje possa ser esse dia. Então, só se inscrever, apertar no sininho que a gente está aqui semanalmente produzindo conteúdo para vocês. É isso aí, conectando pessoas a conteúdos. Até a próxima.